A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Abre lá em Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, que a palavra de Deus ela fala assim: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. O que Deus está querendo dizer para você com esta palavra hoje? Deus quer falar para você que está ansioso e ansiosa, nervoso e nervosa, achando que você está orando em vão, que você está fazendo muitas coisas, buscando o Senhor em vão, que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo, que Deus não vai concluir a promessa que Ele te fez. Deus manda falar para você hoje através desta palavra. Ele está fazendo uma grande obra. Mas você precisa ter discernimento do que Deus está fazendo. Irmãos, quando você ora para a restauração de um casamento, a libertação de um filho, de uma filha, quando você ora por alguém, para a libertação de alguém, ou quando você ora para Deus restituir algo que você perdeu, uma fábrica, um comércio, um imóvel que você perdeu, tudo isso envolve pessoas. E muitas vezes envolve, em casos de negócios, documentações que também dependem muitas vezes de outras pessoas, às vezes de órgãos, né? Depende de um cartório, depende da assinatura de um advogado, depende de um juiz, de um desembargador, de um promotor, depende de alguma coisa. E como que Deus faz com essa situação? Deus, às vezes, é que nem as pessoas falam, né? Ah, mas o processo de Deus demora demais. E tem gente que muitas vezes conhece a palavra e vai buscar ajuda no inimigo porque acha que o inimigo vai ser rápido em atendê-lo. Então vai lá, sabe que não pode, sabe que é o demônio que tá ali, mas procura uma cartomante, procura um centro de umbanda, um centro de candomblé, sabendo que aqueles espíritos que estão sendo manifestados naquele lugar não são de Deus. E aí você vai buscar uma fuga, um subterfúgio no inimigo. Porque você acha que o processo de Deus é demorado demais. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Deus trabalha, Deus opera o impossível aos olhos humanos. Aquilo que é impossível aos teus olhos, Deus faz, que é o milagre. Mas Deus trabalha com a lógica. Deus trabalha muito com lógica. Então Deus vai montar circunstâncias para poder libertar o teu esposo. Isso envolve pessoas. E muitas vezes pessoas que nem conhecem a Deus, não sabem quem é Deus, não têm conhecimento dele. E são pessoas que são usadas por Satanás. Para Deus conseguir fazer com que aquela pessoa venha agir de acordo com a vontade dele, existe uma batalha espiritual que você não consegue ver. E aí começa uma guerra acirrada entre os anjos do inferno e os anjos do Senhor, para poder chegar naquela vida, para que Deus consiga fazer com que aquela pessoa assine o documento que você precisa, ou que aquela pessoa venha fazer o que Deus quer dentro daquela situação, daquela estratégia do Senhor, para que teu esposo ou a tua esposa comece a ser liberta, comece a pensar, comece a vir um arrependimento naquele coração. Então Deus vai montando circunstâncias, isso demora um tempo. Aí você começa a brigar com Deus, questionar com Deus, ficar nervoso e nervosa com Deus, se revoltar contra Deus. Ai, porque Deus permitiu a separação na minha vida. Olha o que Deus... Nem tudo que Deus permite é a vontade do Senhor, não é a vontade de Deus. Mas por que Deus permite? Porque Deus está trabalhando a teu favor e tem coisas que Deus precisa fazer. Ah, mas por que Deus permitiu, missionária, que houve a separação? Porque houve erro entre vocês, ou você ou teu esposo acabaram dando legalidade para o diabo entrar. Deus não tem culpa quando acontece isso. Deus permitiu que acontecesse para quê? Para você ter visão espiritual. E você, ao invés de pegar essa situação e buscar em Deus a lógica do que está acontecendo e o que Deus quer de você com essa circunstância, você se revolta contra Deus porque teu marido saiu de casa, porque a tua esposa saiu de casa. E aí você começa a sobrecarregar Deus diante dessa situação como se ele fosse culpado das escolhas que vocês tiveram. Agora, quando Deus vai restituir esse casamento, tem que ter mudança dos dois lados, porque se Deus não conseguir fazer com que vocês mudem e se arrependam, se Deus trouxer o teu esposo hoje ou a tua esposa do jeito que você tá, você vai jogar tudo a perder, vai virar uma maldição na tua vida de novo. E você vai colocar o teu esposo e a tua esposa para fora de casa, porque você não vai ter estrutura espiritual para poder suportar essa pessoa dentro da tua casa. Porque até para a gente poder perdoar o outro, Deus precisa nos tratar, porque perdoar não é fácil. E aí você começa a culpar Deus diante dessa circunstância, você começa a ficar nervoso e nervosa, e você quer parar de orar, você começa a se revoltar, não vou na igreja mais, começa a colocar Deus na parede, fazer chantagens emocionais com o Senhor, e Deus sabe. Deus sabe.
Então, o que, que você tem que fazer nessa circunstância? Buscar entendimento no Senhor do que está acontecendo e entender o seguinte: Deus precisa de um tempo para consertar tudo isso que ficou anos errado. Esses erros que aconteceram não foi de um dia para o outro, são anos, ó. São anos que a pessoa está errando, são anos que você tá batendo no mesmo erro, que você está cometendo os mesmos erros. Deus precisa corrigir. E como que Deus vai corrigir isso? Levando vocês ao arrependimento e fazendo com que vocês sejam humildes o suficiente para entender que Ele precisa entrar, que é Ele que vai restaurar, que é Ele que vai fazer, que é Ele que vai libertar. Agora tem pessoas que vai assistir esse vídeo aqui, ó, que ficou um tempão tentando consertar o esposo e a esposa. Se você tivesse entregado isso nas mãos de Deus lá para trás, Deus já teria resolvido essa situação, mas você não, você quis ser Deus nessa situação, nessa circunstância. E aí você acha que Deus tem que trabalhar de acordo com a tua vontade. As coisas não vão ser do jeito que você imagina, porque Deus trabalha com lógica. Ah, mas tem amigos que eu pedi para Deus afastar do meu esposo. Tem amigas que eu pedi para Deus afastar da vida da minha mulher e Deus não afastou. Você está permitindo que Deus faça isso? Porque Deus vai montar circunstâncias lógicas para que ela venha ver o caráter das pessoas que estão fazendo parte da vida dela, para que ela venha se arrepender do que ela está fazendo e Deus conseguir concluir o projeto na vida dessa pessoa. Conseguir concluir a libertação para que ela venha liberta. Liberta dessas amizades, liberta dessas más influências, mas isso tem que partir da pessoa. Porque Deus, irmão, Jesus, ele não invade ninguém. Ele não derruba portas. Ele bate. Ele é educado. Então ele quer entrar. Mas ele vai montar circunstâncias para que aquela pessoa queira a presença dele. Às vezes tem casos que Deus permite que a pessoa venha, fica um tempo, depois Deus permite que a pessoa vá embora de novo, e aí fica aquele vai e volta, aquele vai e volta. Por quê? Por que Deus afasta? Para poder tratar a parte que está podre. Para Deus poder curar aquela outra parte que está em pecado. E aí Deus precisa afastar de você para que ele possa concluir. Vai chegar um momento em que Deus vai trazer e nunca mais vai afastar. Mas para que você não sofra na mão dessa pessoa, Deus permite muitas vezes que ela vá embora. Aí Deus trata, depois Deus traz de volta. Esse é um dos processos que Deus faz para trabalhar. Aí tem gente que se revolta. Ah, mas meu marido vem e vai embora. A minha esposa vem e vai embora. Não, nós já voltamos 3, 4 vezes, como se aquilo fosse um caso perdido. Isso para Deus não é nada. Só que Deus, para trabalhar neste coração de pedra, para que Deus consiga entrar, para que Deus faça morada, Deus tem que montar uma estratégia. Deus vai trabalhar com a lógica. Aí você se torna uma pessoa rixosa, uma pessoa que fica murmurando o tempo inteiro, reclamando com Deus o tempo inteiro, porque você quer ensinar Deus a trabalhar. Não porque o meu marido tem que voltar, tem que ficar assim, ele não tem que voltar e tem que ficar assim. Você tem que deixar Deus trabalhar, porque Deus conhece o ponto fraco da pessoa. Ah, mas o meu filho, ele tem que voltar para casa. Ah, não, meu filho tem que fazer não sei o quê. Não, ele não tem. Você tem que buscar em Deus o que é melhor para o teu filho. E deixar Deus agir. Porque Deus é que vai montar as circunstâncias. Aí quando Deus monta umas circunstâncias para poder tratar o teu filho, ou tratar teu esposo ou tua esposa, você se revolta com Deus. Nossa, mas não precisava judiar tanto, não precisava fazer tanto. Sabe o que você precisa? É calar tua boca. O que você precisa nesse momento é ficar calado e calada e deixar Deus agir. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus precisa colocar o teu esposo ou alguém que você está orando no estreito. Deixa Deus colocar. Para que haja salvação e a libertação é só uma fase. Para que ele venha parar de dar trabalho na tua casa e ela venha parar de dar trabalho na tua casa, você tem que deixar Deus tratar. Deixa quebrar a cara. Deixa Deus fazer. Aí você quer impor a Deus uma forma de trabalhar. E Deus está trabalhando e você não consegue ver porque você não consegue ter visão espiritual, porque você fica desesperado o tempo inteiro. Então o que Deus está falando? Ele está fazendo uma grande obra. Mas vocês precisam, neste momento, descansar no Senhor. Sabendo que Deus tem controle sobre todas as coisas. Sabendo que Deus vai fazer, que Deus vai restaurar, que Deus vai libertar. Mas aprenda, gente, a esperar. Deixa Deus fazer. Porque Deus vai trabalhar com as circunstâncias, com as pessoas que estão ao redor, né? Com aquele mesmo emprego que a pessoa tá. Deixa Deus, se Deus mudar de cenário, deixa Deus mudar. Deixa Deus fazer. Se Deus distanciar de você por alguns meses, é para tratar, depois Deus traz de volta, porque ninguém fica com aquilo que é teu. Deus tira um tempo, afasta, trata, depois traz de volta. Então descansa no Senhor, sabendo que Deus está fazendo uma grande obra, mas você precisa esperar Deus trabalhar. Você não pode ficar nesse desespero que você tá. Ah, mas como que eu vou esperar?
eu tô ansiosa. A ansiedade anula a fé. Você perde a fé e começa a agir pela tua razão. E você é pequenez, você é pequeno. Você tem que entender que você não tem força nenhuma sobre a situação que você está vivendo. É Deus que tem que entrar e restaurar e tem que fazer. Então, se limite à tua pequenez, sabendo que o grande na história é Deus. Jesus é advogado dos advogados, é médico dos médicos. Então, você vai deixar Deus agir. Você vai deixar Deus trabalhar. Então, agora é hora de você descansar, sabendo que Deus está fazendo. Mas Deus vai usar o quê? A lógica. E aquilo que é sobrenatural aos nossos olhos, que é o milagre, que ninguém explica, mas as pessoas vivem o milagre, não explica. Você deixa que Deus é especialista nisso. Mas tem coisas que Deus vai fazer que Ele vai usar a lógica, e você vai aguardar em Deus. Você vai deixar Deus montar os cenários. Você vai deixar Deus, porque Deus precisa usar as pessoas que estão ali ao redor dessa pessoa que você está orando. Porque através dessas vidas, Deus vai fazer com que a pessoa vá ao arrependimento, com que a pessoa mude. Porque a pessoa precisa enxergar muita coisa, porque Satanás cega a pessoa. A pessoa acha que o pecado que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo, aquilo ali é o certo. Que ela merece viver aquilo, que ela tá, assim é viver. E aí Deus começa a usar as pessoas que Satanás está usando para poder escravizar essa pessoa que você está orando. Deus começa a usar essas pessoas para mostrar para ela que aquilo ali está errado. Que aquelas pessoas não fazem parte da vida dele. Que aquele cenário ali não foi Deus que montou, mas você tem que deixar Deus montar toda essa circunstância. E você tem que aprender a descansar em Deus. Então para com essa ansiedade boba, com esse desespero bobo. Deixa Deus agir. Você não está orando, Deus está respondendo as suas orações. Tem coisa que Deus não vai te mostrar. Tem coisa que Deus vai fazer, você só vai ver lá na frente. Porque senão você atrapalha. Você não está tendo estrutura nem para buscar o mínimo que Deus está te pedindo. Imagina se Deus te mostrar o trabalhar dele por completo. Você vai estragar tudo. Então aguarda no Senhor. Descansa em Deus. Sabendo que você tem um Deus de poder. Um Deus que é capaz. Um Deus que está fazendo. Um Deus que está respondendo as suas orações. Você só precisa fazer o quê? Descansar no Senhor. Então descansa em Deus neste momento. Sabendo que Deus está fazendo. Tá? Não coloque a tua mão mais. Pare de amaldiçoar a outra pessoa. Porque tudo que você lança com a tua boca, uma hora você vai colher. A palavra tem poder. Então o que você vai fazer? Buscar a justiça no Senhor, buscar a libertação, tudo em oração. É joelho no chão, irmãos. E buscar Deus na madrugada e fazer jejum, vai congregar, vai ouvir louvor. Pare de ficar pensando no problema, porque isso daí pertence ao Senhor, essa peleja é de Deus, é Deus que vai fazer. E você só tem que descansar, sabendo que Deus está trabalhando. Ele trabalha com a lógica. Então tem coração que às vezes ele precisa usar, mas aquele coração também é difícil de entrar. Mas Deus vai montar e Satanás está lutando para que os projetos de Deus não se concluam. Então o que Deus precisa fazer? Ele precisa fazer tudo isso, mas ele precisa também que você descanse, porque se você ficar num desequilíbrio emocional, Deus vai parar muitas vezes de trabalhar lá para poder socorrer você aqui. Então colabore com o trabalhar de Deus, né? E pare de ferir o coração do Senhor com ingratidão, com acusações que não condiz com ele. Né? Deus permite algumas coisas, mas não é vontade do Senhor. Mas Deus permite por quê? Porque Deus precisa trabalhar o seu coração, precisa trabalhar a outra parte para que Deus consiga fazer essa grande obra. Então aguarda, porque Deus está fazendo uma grande obra. Aquilo que você acha que é perdido, aquilo que você acha que acabou, é o início de uma nova história. Então você tem que deixar Deus agir, para que Deus consiga concluir. E você vai começar, na hora que você acalmar, você vai começar a ver o agir de Deus. Aí você vai animar. Vai falar assim, nossa, Deus está fazendo mesmo. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que está acontecendo ali. Porque aí Deus começa a mostrar para você o que Ele está fazendo. Enquanto você estiver nesse desequilíbrio emocional, Deus não mostra. Você não vai ter estrutura. Daqui a pouco você está querendo ir atrás da pessoa, bater na pessoa. Está querendo ir lá falar um monte de coisa. Só vai atrapalhar o projeto de Deus. Agora é hora de você se calar. Descansar em Deus, sabendo que Deus está trabalhando, tá? Toma posse dessa palavra, descansa em Deus, deixa Deus agir, que daqui a pouco você vai começar a ver o trabalhar do Senhor. Mas você precisa estar com o coração tranquilo, com a mente tranquila, com o seu espírito tranquilo, sabendo que Deus é contigo, tá? Toma posse da tua vitória, porque Deus está fazendo uma grande obra. Agora é hora de você esperar para Deus poder concluir o que Ele tem que concluir e entregar para você o teu milagre, tá? Que Deus te abençoe.